Oi, oi, como você tá? Aqui é a Tamires e esse é o nosso quarto episódio. Ai, ai, e hoje nós vamos falar um pouco sobre a vergonha e o medo de se sentir vulnerável. Bom, isso já está no título, né? Enfim. O medo, o medo de se abrir, né? O medo de agir como ser humano que erra, que faz más escolhas, que foge às vezes das normas ditas como normas sociais. Basicamente, a aceitação de que você não é perfeito. Esse é um tema que eu pensei muito no último mês por conta da minha última leitura, que foi o livro A Coragem de Ser Imperfeito, da Brené Brown, não sei se assim se pronuncia. Ela é uma pesquisadora social bem famosa, tem várias premiações. E o livro, inclusive, foi primeiro lugar na lista do The New York Times. E eu resolvi trazer alguns pontos bem interessantes para a gente refletir sobre. E é importante frisar que o livro em si, ele é baseado em pesquisas dela, né? Ela é uma pesquisadora social. Então é muito interessante porque é bem específico e tudo, digamos assim, testado. Não sei se eu posso usar. É, testado, né? Uma pesquisa científica. Então, vamos lá e deixa eu te contar o que rola nesse episódio. Essa semana foi um pouco difícil pra mim, pessoalmente falando, entre muitas coisas que estão acontecendo, enfim, acredito que na verdade seja um momento difícil pra muitos. E até foi um tanto complicado gravar o podcast, escrever o roteiro, encontrar tempo assim na minha cabeça cheia de coisas pra pensar. Foi um pouco difícil, mas na verdade no fim das contas me ajudou muito parar e poder falar sobre isso. Mas de tudo o que eu andei pensando, muito tem a ver com a autocrítica. Ela que deu início a alguns desses sentimentos, né? Bom, e voltando assim um pouco lá atrás, eu sempre, e bom, e não só lá atrás, né? Eu sempre, sempre me cobrei demais, assim, sobre tudo o que eu faço, dos meus comportamentos, né? Sobre as minhas relações. Eu sempre cobrei a perfeição ou estar muito perto dela. E assim, sei lá, sempre foi muito difícil errar, né? Sempre que eu errava eu me culpava demais, me sentia muito mal, assim, uma sensação muito ruim. Enfim, eu não sabia lidar com esses erros, né? Eu sempre me coloquei pra baixo por conta desses erros. E aí, avaliando o porquê de eu colocar tanta pressão em cima disso, comecei a pensar em coisas assim aleatórias, mas que fazem um pouco de sentido, uma comparação. Eu sou uma pessoa que nunca tive problemas, por exemplo, com notas na escola ou com aprendizagem. Nunca foi uma dificuldade com isso, né? E talvez eu tenha espelhado isso no resto da minha vida. Acho que tudo o que eu faço, eu penso que, enfim, tudo o que eu faço tem que ser nota 10, 9. Mas um 8 eu já não curto muito. Só que isso não existe na vida real. Principalmente quando se trata de relações, sentimentos. Aliás, tudo o que envolve coisas subjetivas, sobre tudo o que envolve a gente, né? Não dá pra ser perfeito em tudo o que você faz, sobre os seus projetos, os seus hobbies, a sua vida escolar em si, sobre a sua aparência. Em algum momento você vai tropeçar, né? Em algum momento você vai errar. E o peso da autocrítica, da autocobrança, às vezes é bem pesado. Uma outra experiência com a autocrítica é o próprio podcast aqui. Eu tô começando agora, eu tenho 3 e agora, na verdade, 4 episódios. E voltando um pouquinho lá no primeiro episódio,
eu gravei já tinha muito tempo antes de ter coragem de postar. Na verdade, eu gravei em 2020. Eu gravei em dezembro e foi publicado só no final de fevereiro ou de janeiro. Não tenho certeza agora, enfim. Porque pra mim tava muito incompleto, tava muito curto. Enfim, eu coloquei 1000 defeitos. Coloquei defeito na edição, coloquei defeito nisso, naquilo. E eu não consegui enxergar nada ou quase nada de bom. O que me motivou, na verdade, foram pessoas que eu acabei mandando e que eu tinha comentado que tinha feito. E as pessoas vieram, nossa, cadê? Você fez? Não fez? E aí eu acabei mostrando. Essas pessoas, não, mas tá muito legal, posta. E aí, né, a aprovação do outro, né? A gente sempre buscando a aprovação do outro, enfim, mas essas pessoas eu considero que foram, assim, bem importantes nisso, né? Porque me motivaram realmente a começar. E aí eu resolvi postar, né? Mas ainda muito pesarosa, assim, muito. Eu publiquei sem nem escutar a versão final. Que eu já tinha feito todo o podcast, faltava apenas a vinheta. E aí eu coloquei a vinheta e não escutei a versão final. Não tive coragem de escutar. Porque eu tava morrendo de medo de encontrar um defeito. De encontrar um defeito e desistir de publicar, né? E é o medo, esse é o medo de se sentir vulnerável, de me sentir ali exposta. De repente de estar me expondo demais ou de estar errando em me expor. Enfim, ou errando no que eu disse, 1000 coisas passaram pela minha cabeça. E ser vulnerável assusta a gente. Estar vulnerável assusta a gente. E esse podcast foi e está sendo, né, uma rebeldia contra essa vergonha, né, que às vezes a gente impede a gente de demonstrar a nossa vulnerabilidade, de demonstrar as nossas emoções, os nossos sentimentos. E principalmente os temas que eu trago, né, pelo menos até então, tem muito a ver com isso, né? Eu tô expondo também parte da minha vida pessoal, das coisas que eu penso, que eu sinto, e por isso eu posso errar, eu posso dizer uma coisa que talvez você não concorde, ou algo que talvez não faça muito sentido. E eu tô aqui aberta a errar quando eu tô ali editando e escutando. Eu sempre acho defeitos, sempre acho coisas que eu não gostaria, de repente, de publicar. Até mesmo com as minhas ilustrações, para quem não sabe, enfim, eu tenho um Instagram de ilustrações e é uma coisa que eu gosto muito de fazer. Inclusive as capas do podcast são ilustrações minhas. Eu comecei a tentar parar de olhar tão criticamente ao que eu fazia. Porque no começo eu refazia várias e várias vezes as primeiras artes. Várias vezes. E depois eu parei, porque eu percebi que o erro também faz parte do processo, né? Que o errar também é uma forma de se expressar. Eu não tô ali para ser perfeita, eu tô ali para expressar a minha arte, o meu desenho, a minha ilustração. E aqui no podcast, expressar o que eu estou pensando. E aberta a errar, aberta a ouvir o outro lado também sobre isso. E assim, contextualizando, né? O medo de se sentir vulnerável, ele por vezes vem da vergonha. E a vergonha vem da onde? O que é a vergonha? Vergonha é o que eu sinto quando eu faço algo que é rotulado como um erro. Ou quando eu realmente erro. Quando eu faço algo que eu não concordo, que, sei lá, não vai com os meus princípios, mas por alguma razão eu acabei fazendo. Né? Vergonha é quando eu machuco os sentimentos de alguém. Né? Vergonha é quando eu fujo das normas sociais. Ou vergonha é, por vezes, simplesmente fazer aquilo que eu gostaria, mas tenho medo do que os outros vão pensar. Um medo da aprovação do outro. E aí, quantas coisas você já deixou de fazer por sentir vergonha? Por medo do que o outro ia pensar daquilo que você ia fazer. E tem um trecho do livro que a Brené, eu acho que é assim, gente, Brené Brown. Bem interessante que eu vou ler aqui. Diante de qualquer resultado negativo, grande ou pequeno, algo ou alguém deve ser apontado como responsável e prestar contas.
Afinal, se alguém é culpado e não sou eu, deve ser você. Da culpa surge a vergonha e em seguida a mágoa, a negação, a raiva e a retaliação. E na vida, nos levaram a acreditar que eu sou o que eu faço e também o quão bem eu faço isso. Você já deve ter escutado isso em algum momento. E por que quem nós somos é refletido pelo que nós fazemos e por quão bem nós fazemos? Essa questão nos faz ter medo de errar, nos faz querer a perfeição em tudo, afinal ninguém quer parecer imperfeito, então se eu sou o que eu faço tem que ser perfeito para mim ser perfeito. Fez sentido? Não sei. E acompanhando essa linha de raciocínio, por vezes essa pessoa vai se sentir envergonhada pela atitude dela e vai rotular-se, isso ficou bonito, e vai se rotular como aquilo, né? Ela vai se rotular a partir daquele erro dela, sendo que isso não define quem ela é. O que ela fez não define quem ela é. E aí, agora que eu te expliquei o que é vergonha, da vergonha surge o medo de ser vulnerável. E o que é ser vulnerável? Ser vulnerável é, por vezes, dar a cara a tapa. É fazer o que você acha certo sem pensar no julgamento alheio. Dentro, é claro, dos limites do que envolve você e o que envolve o outro. Sem infringir o limite do outro ali também, né? É saber ouvir também o outro. E saber ouvir a si mesmo, né? É conseguir pedir ajuda, entender que somos seres humanos incompletos e imperfeitos e que vamos errar. É entender assim com tranquilidade a expressão não deu certo, mas eu aprendi muito. É conseguir dizer eu não sei, eu preciso de ajuda. Você pode me ajudar? Ou ainda, o que eu posso fazer melhor da próxima vez? E estar vulnerável é estar aberto a assumir seus erros e expressar o que você sente. Estar vulnerável é estar aberto a assumir os seus erros, a expressar o que você sente com autenticidade, expressar livremente o que você sente, a fazer o que te dá vontade, sem ficar se comparando, pensando no que o outro vai pensar, na aprovação do outro. E é, acima de tudo, entender que somos seres humanos e vamos errar. E vamos combinar, assim, que sem o erro não há aprendizado. E como você vai fazer alguma coisa pela primeira vez, sem cair em nenhum erro? E aí você vai deixar de fazer as coisas pela primeira vez só porque você tem vergonha. Só que ficar correndo de um lado pro outro para fugir de algo, a vergonha no caso, a vida toda, não parece uma boa ideia. E mais uma vez, lembrando a Brené, ela explica que quem consegue ser vulnerável, se abrir à vulnerabilidade, consegue ter uma vida plena. Inclusive, é como ela chama essas pessoas, as pessoas plenas. Pessoas que conseguiram vencer algumas barreiras, alguns escudos, que são escudos contra a vulnerabilidade, que são tipo mecanismos de defesa, né? Como a gente se defende da vulnerabilidade. E um dos escudos é o perfeccionismo. E foi o que eu me identifiquei um pouco, assim, lendo e tal. Ela fala muito sobre o perfeccionismo não ser sobre o autoaperfeiçoamento, não é sobre eu querer ser cada dia melhor, né? Mas sim sobre querer alcançar um ideal, um negócio assim que não existe, né? Sobre um negócio que a gente espera que vá ter a aprovação do outro, um ideal que, assim, olha, se eu alcançar isso aqui, com certeza o outro não vai me julgar por isso. É querer fazer o máximo para ter um retorno do outro lado, ou de repente só não ter um julgamento do outro lado, né? E não o seu próprio retorno, o que você quer fazer, o que te faz feliz sobre aquilo. E esse perfeccionismo, ele te leva, tipo, ao constante medo de falhar, né? Constante medo de decepcionar alguém.
Porque se você fizer aquilo de tal forma e você falhar, você vai decepcionar alguém. É isso que ele te fala. E ele é uma das maneiras de evitar, né, a vulnerabilidade. Porque se eu parecer perfeito, né, alguém que não erra, eu não tenho que lidar com a dor de estar errado, né? Minimiza a dor da vergonha, do julgamento do outro e da culpa, caso eu venha a errar. Só que assim, o perfeccionismo, ele é simplesmente inatingível, né? Não tem como chegar lá nesse ideal, tipo, oh meu Deus, não tem. Em nada, né? Até porque se a perfeição vem do olhar do outro não julgar o que eu faço, ou do outro aprovar o que eu faço, como eu vou querer agradar todo mundo se cada um vai ver de uma forma? Cada pessoa é um mundo e cada mundo vê aquilo ali que você está fazendo de uma forma diferente, de acordo com a bagagem daquela pessoa. Então, como você vai agradar todo mundo? Como você quer ser perfeito em tudo que você faz, ou em tudo que você sente, tudo que você diz, como você se comporta? E olha, eu vou te contar, não tem como. Afinal, a gente é ser humano. Só que essa pessoa que criou esse escudo do perfeccionismo, no primeiro sinal de erro, ela se decepciona muito, é tipo assim, um buraco que ela cai lá dentro. Porque ela passou tempo demais, assim, se importando em ser perfeito, que ela não sabe como reagir quando isso não acontece. O mais louco de tudo isso é que a gente nunca quer estar vulnerável, né? Mas a gente espera que o outro seja para poder entender os nossos erros, para poder aceitar. Não sei se faz sentido, mas a gente espera que o outro esteja aberto a isso, esteja aberto a ouvir, esteja aberto a sentir, enquanto a gente se fecha. E eu só fico pensando em quantas coisas bonitas a gente deixa de viver, a gente deixa de lado por medo de estar vulnerável, por medo de expressar o que a gente sente, por medo de simplesmente abrir os olhos e entender que o outro erra, que você erra, que o outro é ser humano e os sentimentos dele são muito subjetivos com relação aos seus. Você não pode julgar os sentimentos dele porque isso tem a ver com ele, com a bagagem dele, com a vida dele, com o coraçãozinho dele, como funciona lá dentro. Isso é ser vulnerável, é aceitar quem você é e o que você faz. E, bom, gente, agradeço você que ficou comigo aqui até agora. É muito importante ter nessa conversa. E eu te espero na próxima, viu? Um abraço e fique bem.